Boa tarde, senhores. É um prazer estar aqui novamente. O ministro Otávio Noronha, corregedor-geral da Justiça Federal, no último encontro, proferiu a seguinte frase: não é razoável que atos e omissões da administração pública, após apreciado pelo Poder Judiciário, produzam soluções tão díspares para situações fáticas assemelhadas. Traduzindo, o que quer dizer isso? Não é possível que o mesmo fato, submetido a juízes diferentes, tenham decisões tão diferentes, tão antagônicas. Quando ele disse isso, ele revelou um grande problema que nós temos no Brasil. Nós temos que evitar as subidas de recursos para os tribunais superiores, na medida em que esses tribunais estão abarrotados de ações, não é possível ir crescendo infinitamente. É preciso limitar essas decisões. Daí seria fácil, seria colocar alguns dispositivos na lei e aumentar o nível destas exigências dos recursos que poderiam, então, ascender aos tribunais superiores. Porém, nesta frase, ele revela o grande problema, a insegurança nas decisões. Ora, se eu tenho o mesmo fato submetido a juízes diferentes, com decisões tão diferentes, logo eu não tenho a segurança jurídica necessária para inibir a subida desse recurso. Significa o quê? Significa admitir que, se nós temos o mesmo Código Civil, mesmo Código de Processo Civil, a mesma lei de execuções fiscais, a mesma lei de execuções penais, as decisões têm que ser parecidas. No mínimo, tem que ser próximas. Evidentemente, num ou outro detalhe podemos discrepar, mas no outro não. E o outro dado interessante é que ele revela que o Estado é o maior cliente do Poder Judiciário. As maiores demandas são do Estado. Revela duas coisas: a crença do Estado de poder cobrar tributo que é indevido sem sofrer nenhuma punição, o gestor não sofre nenhuma punição. Tem municípios que têm 10, 15 decisões contrárias a uma determinada taxa, isso há mais de 15 anos, e ele continua cobrando a mesma taxa. Então estamos diante do seguinte dilema de garantia ao cidadão de que as decisões serão equânimes, serão razoáveis e poderemos inibir a subida de recursos aos tribunais. Está aí, inclusive matéria de prêmio. Quem quiser escrever sobre o assunto poderá inclusive ser premiado pelo STJ, pelo STF, para apresentar soluções para um problema que aparentemente é tão simples. É isso que nós tínhamos a dizer aos senhores hoje.